ator tempo em um sistema, né, significa que a gente vai ter alguma rotina automática que vai estar executando aquela ação. Rotinas automáticas, de fato, elas não existem, né? Elas vão ter algum programa que está sendo executado de tempo em tempo e esse programa vai estar verificando se aquelas condições foram atendidas para que ele interaja com o que tem que fazer. Então você vai ter um serviço, nesse caso, o serviço Windows vai estar funcionando, de tempos em tempos ele vai estar fazendo a pesquisa na base de dados para saber se atendeu aquele critério, para que ele faça o envio do e-mail, nesse caso, para quem de direito. Aqui a gente tem uma tabelinha simples de produto, com um único ponto de ressuprimento para avisar, uma lista de e-mails para aviso, né, e um registro dos envios para a gente fazer. Mas o controle de estoque pode ter vários pontos de alerta, pode ter vários níveis de alerta, você avisa uma hora para um, outra hora para outra e por aí vai, até que você tenha os seus avisos. Então a forma que a gente vai ter aqui para executar esse ator tempo vai ser o serviço do Windows, que ele vai estar sendo o representante formal aí do ator tempo, ele que vai acionar, né, quando ele executar e o critério for atingido, no caso ali, ó, quando a quantidade de estoque tiver no limite de aviso, né, ele vai enviar os e-mails uma vez por dia até que atinja a quantidade que você configurou para aquela lista ali. Aí mandar o registro para o histórico, é só uma ideia, quando recarregasse os produtos ele zeraria os envios e por aí vai. Então no Visual Studio é tudo muito fácil da gente fazer em relação a isso, né? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar essa tabela no SQL Server. E vamos aqui conhecer os projetos no Windows para fazer isso. Bem, vocês já conhecem a parte de Windows Forms, né? A gente não vai usar um projeto Windows Forms, mas ele é muito parecido em relação ao que a gente vai fazer. Está aqui no Classic Desktop, o Windows Service. Esse cara aqui pode ser instalado num servidor de aplicação que você tiver, onde todos os seus serviços vão estar instalados lá dentro do seu CPD, sem problema nenhum. E a gente vai criar aqui, ó, um nomezinho para nossa solução. Vamos guardar ela aqui na nossa pastinha. Essa pastinha desktop 2019, serviço de e-mail, né? Vamos chamar esse cara aqui de aviso ressuprimento, e esse cara aqui é o nosso aviso ressuprimento.service, e a gente vai criar o Windows Service. Ok. Existem mil maneiras de você criar o serviço Windows. Você pode criar com threads, fazer várias threads para cada execução. Você pode usar o timer, criando ele dinamicamente. Você pode até verificar as configurações do banco de dados e estar executando o seu serviço de acordo com alguma configurador que você tenha criado. A gente vai fazer da forma que eu considero mais simples. A gente vai usar um controle timer, configurar os milissegundos e colocar o evento para rodar dentro do tick do service, né? O service ele é exatamente isso aqui, ó.
seu programa roda dentro desse cara, do service. Tudo que você programar aqui dentro, quando você der o start no serviço, ele vai executar. Se você não tiver alguma rotina de loop, alguma rotina que que rode o tempo todo, como uma thread ou coisa do tipo, ele vai executar uma vez e vai interromper a execução, como qualquer programa. Então você tem que ter aqui um programinha que fique o tempo todo acionando a sua rotina, né, para que ele funcione. Tá vendo? Ele vai executar esse cara aqui quando você startar o serviço lá no painel, on start, e ele vai executar esse aqui quando você der o on stop no painel de serviço. Se você abrir o service, ó, serviço, é muita informação ao mesmo tempo para a gente verificar, tá vendo? Então aqui os serviços, ó, quando você starta ele executa aquele on start. Quando você dá o stop nele, o parar, ele executa esse on stop. Enquanto ele estiver executando, ele está com alguma rotina que você tiver aqui dentro. Se ela estiver sendo executada o tempo todo, sendo executado, ou se você tiver um timer, ele vai executar esse timer. Então a forma mais simples é você pegar um controle de timer, ó. Você vai pegar um timer, vai colocar aqui dentro do seu serviço e vai configurar aqui, ó. Tá vendo? Ele vem com Enable False. Você vai configurar aqui o intervalo. Esse intervalo é em milissegundos. Significa o quê? Que 100 milissegundos para uma rotina que vai consultar o banco de dados é muito pouco, né? Você imagina a cada 0,1 segundo ele está indo lá no seu banco consultar e voltar. Ou seja, está muito real time isso para você falar. Você pode ter um delayzinho maior. Você pode fazer essa pesquisa, por exemplo, a cada 5 minutos, né? A cada 10 minutos. Não é isso? Ou seja, 1000 milissegundos é 1 segundo. Ou seja, a cada segundo você vai lá no seu banco de dados, consulta e volta. Vai lá no seu banco de dados, consulta e volta. Ou seja, o que é tão relevante para você fazer essa pesquisa a cada segundo? Será que ponto de ressuprimento vale isso? Não vale. Você pode fazer pesquisa de ponto de ressuprimento a cada hora. Às vezes, 2 vezes por dia. Você não precisa ter essa ferocidade em alocar recurso de pesquisa, né? Vamos dizer que você coloque aqui, ó, 10 segundos, 100 segundos, não é isso? 100 segundos a cada 1 minuto e pouco ele vai fazer a rotina. Vamos deixar dessa forma, por enquanto. O que você programar dentro do timer tick, que é o único evento relevante do timer aqui, ó. Tá vendo? O único evento do timer efetivo. Esse evento ele dispara toda vez que ele atinge aqueles 100 mil milissegundos que a gente colocou lá. Ele vai disparar esse evento. Então nossa rotina que vai verificar o banco de dados e vai mandar um e-mail, ela vai estar aqui, ó. E no on start você vai ter lá o timer 1.enable, e no on stop o timer 1 para ele parar o timer. Quando você levantar o serviço, ele vai disparar o timer. Aí quando o timer atingir aquele critério, ele vai fazer o envio de e-mail. Ah, professor, eu coloquei muito tempo, eu não quero esperar. Você pode mandar ele dar o tique quando você chama, né? Você força um tique e ele vai executar no on start a sua rotina para envio. Você mandou ele disparar. Ou você espera o tempo que ele atingir o timer para ele dar o tique e fazer o disparo. Então, o serviço tem esse add installer, que é onde você configura como o serviço vai funcionar no painel de controle. Então, depois que você iniciou o serviço, você faz o add installer, ele vai adicionar
as classes de instalação, que são classes bobas também, né? Que é esse Service Installer. Esse Service Installer você configura o nome do serviço, né? A description que vai aparecer lá no painel de serviço, ó, tá vendo? Tem uma descrição, o nome, ó, a descrição, tá vendo? Isso tudo você configura aqui nesse instalador, ó, AD Installer. Qual o nome que vai ser exibido, né? Esse aqui é o nome do package de programação, esse aqui é o nome que vai ser exibido, aquele display name que está lá. Então aqui eu vou colocar, ó, aula de criação de serviço. Vou colocar aqui que esse serviço é da EDB, né? A descrição dele. É isso. Serviço criado para demonstrar aos alunos do terceiro ano a ação do ator tempo. Beleza? Então criamos aqui o service. Ó, tem aqui o installer, que é esse cara aqui. Se você olhar o installer, ele cria a classezinha pra gente. A gente não precisa mexer nesse cara, a gente só precisa mexer aqui, né? E o Service Installer, ele tem a configuração de usuário que vai executar esse serviço. Qual usuário que vai executar esse serviço? Ah, por que isso é importante? Porque de acordo com o tipo de serviço, você vai precisar de algumas permissões especiais, né? Se você deixar o user, é o usuário que está autenticado na máquina. Se você deixar o Network Service, é o serviço de rede. Tem permissões diferentes. O Local System, né, é a conta local de sistema. Então, de acordo com o tipo de interação que o seu serviço vai fazer com hardware, com coisas do tipo, ou até mesmo se ele vai iniciar ou encerrar sem que precise ter um usuário logado, você precisa mudar essas configurações do seu serviço. Então esses dois carinhas aqui a gente faz. Então tá aqui, ó, Project Installer. Tem esses dois caras para a gente interagir, né? Um tem a configuração de qual usuário que vai fazer e o outro tem as configurações que aparecem no painel de serviço para que você inicie ele. Não é esse? Esse aqui é o nome do serviço. Eu posso colocar aqui serviço de e-mail. Vou colocar aqui a EDB ressuprimento, serviço de e-mail, né? E configurei meu serviço. Ah, o que o seu serviço está fazendo? Meu serviço ainda não está fazendo nada. Ele só está configurado. Configurei para instalar ele, né? E configurei para executar e para ficar dando esse tique aqui quando ele faz, né? Se você der build nele, ó, se você der build nele, ele já vai criar o exe. Se for paciente, né? Ele criou o exe. Esse cara aqui, ó, tá com vírgula aqui, devia estar com ponto, né? Nomeei errado pelo jeito. É ponto aqui. Não vou alterar o default namespace agora. Vou dar build de novo. Agora ele criou certinho. Agora eu vou lá nessa pastinha, ó. Vou copiar os exe de lá para mostrar como é que funciona o processo de instalação do serviço. O serviço ainda não faz nada, o serviço só está configurado para ser instalado e fazendo o tique, né? A cada 100 mil milissegundos ele vai fazer o tique, só que esse tique não está fazendo nada. Só que já dá para mostrar como é que faz a instalação. Tá vendo? Ele criou o exe, eu vou tirar ele dessa pasta aqui, porque depois de instalado, ele não vai deixar mais eu dar o build nele.
A não ser que eu dê dar o build, porque ele vai tentar sobrescrever, o exe vai estar utilizando e ele não vai deixar. Então vou colocar aqui numa pastinha, direto no C, que eu vou chamar de serviço, né? Vou colocar aqui nessa pastinha o exe para a gente fazer a instalação. Como é que a gente vai instalar? A gente vai instalar com o prompt de comando do Visual Studio. O Visual Studio tem um promptzinho de comando. Vamos achar aqui, Microsoft Visual Studio Tools. Não, cadê o Microsoft Visual Studio? Ele tem aqui o prompt de comando, ó. Que não é o mesmo prompt de comando do CMD. Esse cara aqui também tem que ser aberto com o administrador, senão você não vai conseguir fazer isso. A gente vai lá na pastinha. Vai lá na pastinha que a gente criou. Opa! Qual pastinha que a gente criou? Services. Eu não lembro nem a pastinha. Serviço. Né? Aí tá lá o nosso carinha lá, que é o aviso suprimento.service.exe. Beleza? Então a gente vai usar aqui o install útil. Aviso suprimento.service.exe. Ele deu falha de instalação, ó. Tá vendo? Agora, por que ele deu falha na instalação? Também não entendi. Vou copiar todos os arquivos. Vou lá na nossa pastinha que a gente estava. Aqui. Vamos ver se ele precisa de todos esses arquivos. Tá certo o nome? Aviso resuprimento.service.exe. Não foi. Vamos ver se é falta de abrir como administrador. Acabei de falar que tem que abrir como administrador, né? Então vamos lá, está útil, aviso resuprimento.service.exe. Agora foi. Era exatamente o que eu falei. Tem que estar com o administrador local, porque ele vai alterar coisas do registro. Agora olha lá o nosso serviço, ó. Vamos dar um refresh aqui. Vamos lá, atualizar. A EDB, aula criação de serviço. Quando você der o start aqui, ó, startou, ele está executando aquele on start, beleza? Está executando o on start, como não tem nada, ele vai executar. Está em execução. Agora, a cada 10.000 milissegundos, que foi o que a gente colocou lá, ele vai executar um tique daquele. Ah, o seu serviço não está fazendo nada. Não, ele está.
Cada 10 mil milissegundos ele aciona aquele tique. É a única coisa que ele está fazendo. Então aqui eu posso dar o pause nele. Vou parar o serviço, ele vai executar agora o on stop. Parou o timer. E para desinstalar o serviço, é install-ut, o nome do serviço, /u. Ele vai remover do sistema aquele serviço que estava lá. Beleza? Se você mandar dar o refresh, ele vai sumir daqui ou vai aparecer que está desinstalando. Show? Então é dessa forma que a gente vai proceder para criar o serviço, instalar o serviço, executar ele no painel de serviço, deixar ele executando. E agora, como é que eu incremento o serviço? Da forma que eu quiser. Eu posso criar um serviço que vai gravar log no Windows, que vai ler e-mail, que vai fazer. De tempos em tempos ele vai estar executando a rotina que você colocar ali. O principal caminho das pedras é esse. Criou, configurou, instalou ele, mandou executar, configurou a conta, que você tem que saber qual conta você está usando, e mandou configurar. Show? Então... E para fazer o serviço consultar no banco é a mesma coisa? Mesma coisa, mesmíssima coisa. Mesmíssimo desafio. Vocês querem tentar resolver a consulta no banco e o envio com o que tem já? Vontade de falar sobre, mas não dá vontade de falar não. Bem, dando sequência aqui, só para a gente entender aqui. Por exemplo, existe, vamos criar essas tabelas para ficar mais legal, vai ficar mais divertido, não vai? Se a gente criar as tabelas. Olha só, como é que é o teu nome? Bem, banco de dados, vamos dar sequência, vamos usar esse banco aula mesmo. Vamos ver se tem alguma tabela sem vergonha aqui, não. Tem a produto, Vamos fazer outro banco então, só para não usar o mesmo. Aula, serviço. Tá lá, tá sem tabela nenhuma. As nossas tabelas estão nomeadas bonitinhas. Tá do jeito que a gente quer. Vamos gerar o nosso SQL. Caramba, eu esqueci onde que é. Export. SQL Create Script. Vamos gerar aqui o nosso SQL de criação. Vamos criar aqui as nossas tabelinhas. Vamos executar. Criou as nossas tabelinhas. Beleza? Vamos aqui cadastrar alguns produtos. Vamos
cadastrar aqui o produto 1, HD de 500, aviso de ressuprimento 10. Opa! Ah, isso aqui é bit. É 01. Avisa 1, quantidade em estoque 10, quantidade avisa 10, quantidade de aviso que ele vai enviar 1. Produto 2, HD de 1 de 1000, avisa sim, quantidade em estoque 5, quantidade de avisa 5, quantidade de aviso 2. Podíamos cadastrar mais produtos, mas vamos pegar esses caras. Aqui a nossa lista de e-mail alto. Vou colocar aqui que ele vai mandar e-mail pro gabrielbrenner@gmail.com, gabrielbrenner@edb.br, Gabriel também. Ele vai mandar e-mail para esses dois canais. Não é isso? Então, a gente vai avisar os produtos. A gente vai lá. A gente vai avisar os produtos que Pro avisa igual a 1, end Pro QTD estoque é menor ou igual Pro QTD avisa. Não é isso? E tem um outro critério, não tem? Qual que é o outro critério? Você pode até colocar aqui, ó, end, né? Vamos lá, count. Qual que é a outra tabela? Select, aviso, e-mail. Não lembro o nome da tabela de cabeça. E-mail alto? Não. Qual que é o nome da outra tabela? É aviso, ressuprimento, né? Isso. Select todos from aviso, ressuprimento. O que a gente quer saber daqui? Se ele tem o e-mail. Aviso, ressuprimento. Escrevi errado? Escrevi errado, não. Aviso. Eu nomeei a tabela errada. Nomeei a tabela com aviso. Aí não vai, né? Aviso, ressuprimento. Eu preciso saber se ele já tem e-mails enviados. Não é isso? Então, count AV data, ele vai contar from aviso, ressuprimento. Where AV código produto é igual a pro código and AV histórico igual a 0. Isso aí não é histórico. O count que está lá tem que ser menor do que o pro QTD aviso. Não é isso? Que a gente configurou? E se ele já avisou 3 vezes, ele não vai avisar de novo? Show? Vamos ver se esse select vai funcionar. Funcionou. Está configurado aqui QTD aviso. Se a gente der um insert into aviso ressuprimento, o aviso ressuprimento recebe a data, recebe o produto e recebe o histórico. Não é isso?
values, ele vai inserir um registro lá no aviso de suprimento para a data atual. F5, vamos ver, inseriu. Agora quando eu selecionar aqui só pode aparecer a segunda linha, porque já tem um aviso registrado para a primeira. Show? Quando o histórico for para 1, significa que ele não vai olhar aqui, porque o histórico é igual a 0 e a primeira linha vai voltar. Você vai ter que avisar de novo. Show? Ah, professor, é muito difícil para mim, né? Montar isso aqui lá dentro no Entity Framework, vai dar muito trabalho. O que eu posso fazer para facilitar a minha vida? Crio uma view aqui no banco. Faço um create view dbo.produtos, sei lá, vw pendentes de aviso S. Para enviar o aviso, tá ótimo, posso saber isso tudo. Manda executar, ele criou a view. A view está lá no banco de dados. Está lá a visão. A gente vai mapear ela lá no Entity. Então aqui pensando que a gente está falando em camadas, a gente vai ter lá o nosso projeto, que vai ser o projeto com os repositórios. Vai ser as nossas class library, que vai ter lá o aviso, ressuprimentos, ponto model, né? Vai estar ok. E esse cara aqui, a gente vai ter aqui o nosso entity. A gente vai adicionar o nosso entity. A gente vai chamar ele lá de, sei lá, pode ser model mesmo, pode ser contexto. Vamos adicionar o nosso contexto. Vai lá, desenhar do banco de dados, a gente vai fazer ele do banco. Vai criar uma connection string nova. Nosso server name. Muito legal, né? É ./SQL Express. Ele vai tentar recuperar e não vai conseguir. É o ./SQL Express. Vai pegar na minha própria máquina, não é isso? Posso até usar o SQL Authentication, não tem problema. E vou selecionar aqui o SE. Eu estou usando aqui essa configuração porque eu estou local. Se fosse um outro, a gente mudaria essa configuração, conforme vocês já fizeram no passado várias vezes. Vai criar o all SE entities. Ok. Vamos mapear as 3 tabelas. Aquele mesmo esquema. Vamos mapear a view nesse mesmo esquema. Bem, uma das dificuldades que vários alunos encontraram o ano passado e que a gente cansou de resolver é com esse lance de vários projetos. A gente framework está no um, não funciona no outro, o que eu tenho que fazer, etc. Esse foi um problema constante quando se trabalhou com vários projetos em relação a string de conexão, onde é que tem que estar, o package, como é que instala, como é que não instala, como é que eu faço, como é que não faço, etc. Apesar de terem passado várias vezes por esse problema ano passado, provavelmente vocês vão passar de novo esse ano por esse problema. Quando você adiciona
o contexto na mão aqui, do jeito que a gente fez, e faz o mapeamento, ele adiciona as referências que tem que adicionar, né? Ele configura o app-config com a connection string, só que o de cima não tem nada disso e não tem as referências da Ant Framework, nenhuma aqui. Então uma forma de você resolver é você usando o package lá no Get Package Manager. Você pode usar o console. O console é fácil para resolver isso, porque você sabe qual package que você tem que instalar, porque ele está escrito aqui, ó. Ele está escrito no de baixo, né? Então você escolhe aonde você vai instalar. Você vai instalar no Service, e aí você vai lá e faz um Install Package. Dá o nome do package que você quer instalar e a versão que você quer instalar, e ele vai instalar para você no projeto de cima todas as dependências de referência daquele package que estava instalado embaixo, né? O app-config ele já começa a fazer referência a Ant Framework, mas ele não sabe qual é a connection string. A connection string a gente tem que levar. A connection string você tem que copiar do projeto de baixo, copiar do projeto de baixo e levar para o projeto de cima. Não tem como fugir disso. Ah, professor, eu vou precisar levar agora o app-config para a pasta do serviço onde eu for instalar? Vai. Porque nesse app-config vai estar a configuração que o seu serviço vai ler para ele acessar a base de dados. Beleza? Então você vai precisar levar esse app-config, que vai estar junto com o build que você der lá na pasta. Agora, o que a gente faz? A gente cria uma classe aqui chamada aviso e-mail, né? Vamos renomear esse cara, e dentro desse aviso e-mail a gente vai desenvolver a nossa rotina, que vai ler a base, que vai enviar o e-mail. Podia fazer vários repositórios, mas não vou nem perder tempo fazendo isso, tá? Pra gente fazer. Deixa eu ver se a gente precisa fazer referência para system.net.mail. Acho que não precisa, eu acho que já vem automático. Não me recordo de cabeça. Já vem, ó, ela está dentro da system.net, que a gente vai usar para enviar e-mail. Então aqui você vai ter um public void envia aviso, e dentro dessa rotina você vai startar a sua connection, o seu contexto, e fazer tudo que você tem que fazer para fazer o envio de e-mail. Inclusive dá para você testar o envio, criar um projeto de teste para fazer. Como falta muito pouco para encerrar a aula, eu vou encerrar aqui. A próxima aula a gente continua daqui e segue. Tudo bem? Tudo bem. Vamos fazer dessa forma então. Tá bom, senhores? Oi, Marcos.